Fala, Tricolor, curtindo o conteúdo do Flu Resenha? Comenta, compartilha aí nas suas redes sociais. Tamo junto. É muito legal. Antes de a gente entrar aqui na pauta propriamente dita, tem umas notícias aqui, né? Pra gente passar rapidamente aqui, que o Fluminense renovou com o Isaac, né? Renovou não, né? Prorrogou o contrato dele, que já deve ter contrato. Uma multa aí de 357 milhões. Isso é meio que pro forma, né? Ah, sim. Ninguém vai pagar isso, né? Mas é uma certa garantia, né? O Elan pode até falar melhor sobre, mas o Isaac na base destoava assim como o Riquelme. Então, mesmo que no profissional ainda não esteja rendendo o esperado, acho que é uma aposta válida, acho que é um acerto da gestão, da renovação do menino. Ele pode vir a maturar ou no Fluminense ou emprestado para um clube menor, mas vale a aposta. Na base ele fez atuações bem interessantes. E aí, Lan? O Isaac que tá no time de cima, que tá na reserva, né? Isso. Assim, indiscutivelmente, por enquanto, ele ainda não entregou no time de cima, né? Eu tô muito à vontade, porque eu sou, acho que, o defensor número 1 de Xerém, né? Nos meus conteúdos, então eu tô muito à vontade quando também tiver que dizer, olha, o cara, assim, ele por enquanto não entregou. O Riquelme caiu um pouco também nos últimos jogos, né? É fato, tá sentindo um pouco. E eu falo com uma certa tristeza que o Isaac, que estava no ano passado e foi embora para o Atlético Paranaense, está bem lá, né? Tá muito bem, tem sido muito comentado. Para mim não é surpresa. Eu achei mal negociado, para variar, né? A gente nem sabe como ele foi negociado, dá a impressão que foi negociado, sei lá, talvez de graça, talvez tenha ido como um contrapeso na negociação do Canóbio. Provavelmente. Muito provável, né? Coisa bem quando não provável. Vaza, assim, quando não sai, bem é porque provável. Coisa boa não foi. E é um jogador de lado de campo, habilidoso, driblador. Mas ele não tinha ainda, era muito... Sim, mas não dá tempo pro cara aparecer. Joga um jogo, a torcida já pega um pouco no pé. Tem uma parte da torcida também que pega muito esquizofrênica, no pé. eu sempre falo isso aqui. Não, tem gente já chamando o Riquelme de bagre, gente. Cara, já. Essa oscilação é normal, calma, natural. Muito rápido. Mas o Riquelme ainda tá tendo uma sequência grande de jogos, merecidamente, tem que ter mesmo, né? O Isaac acho que não jogou mais do que 2 jogos seguidos. Ele fez um bom jogo contra o Corinthians, no Maracanã, e o Fluminense não ganhou o jogo, aí pronto. Mas não deu certo. Não deu certo, não. Ele foi o destaque de um jogo que o Fluminense não ganhou. Então, assim, mas falando do Isaac que renovou o contrato hoje, é talentosíssimo, né? A gente viu grandes jogos dele na base, eu vi vários grandes jogos. Ele, ainda nessa transição, ele é muito cedo para cobrar, mas ele, por enquanto, ainda está devendo. Ele ainda está muito tímido. Eu acho que um problema muito crônico e muito repetido nesses jogadores que sobem da base do Fluminense, que me chama a atenção sempre, é que eles sobem muito franzinos. Isso, né? eu falo fisicamente. Tá vendo? Isso me chama a atenção e eu acho que é uma coisa que vem de longe isso. Os jogadores que sobem do Flamengo, eles sobem mais encorpados, mais fortes. Exatamente. Eu não sei o que está faltando lá na base do Fluminense, porque não falta quase nada. É uma fábrica de talentos, tudo isso aí é real, é verdade. Mas eu acho que a sala de musculação lá, ou os personagens lá, né, o pessoal que acompanha, tá precisando dar uma reforçada nisso. Eles sobem muito magrelinhos, sabe? Muito fraquinhos. Demora a pegar cor. E você percebe um jogador já adulto, né? Que são 2 crianças, não são nem sub-20 ainda, né? Ele toma a bola com muita facilidade. Ontem o Riquelme tentou 5 vezes partir pra cima do cara, não levou nenhuma. Sim, mas... E muito por causa de corpo também. Tudo bem, o próprio Ayrton Lucas, quando no Fla-Flu, tomava a bola dele como se tivesse doce de criança. O Quintela do Resenha Tricolor 1902, nosso amigo Quintela, ele trouxe a informação que tanto o Isaac quanto o Riquelme estão fazendo preparação física, trabalho, justamente para ganhar mais massa muscular. Uma boa análise do Ilan, que o Márcio sempre fala aqui. Mas o que eu falo é o seguinte, a gente tem que ter paciência também com a base, porque não adianta o moleque subir e queimar já o torcedor. Como o Ilan falou, muitos torcedor nosso não tem, né, a paciência com os jogadores da base. O Isaac, ele vai oscilar, o Riquelme vai oscilar e tá oscilando. Isso é normal de acontecer. Como aconteceu com o Esquerdinha. Muita gente já queimou o Esquerdinha depois do jogo contra o Grêmio. Que eu acho errado. Eu acho sim que o garoto falhou. Para não queimar o garoto, você tirar ele 2 jogos, né, para não ficar mais queimado com a torcida, mas não deixar de dar espaço pro garoto. O Fluminense, na verdade, ele foi mal no jogo contra o Grêmio, o Fluminense tirou ele totalmente do elenco. Voltou, não jogou mais. Não existe. Isso aí não existe. Entendeu? Não, cara, mas aí entra o questionamento que eu sempre faço. Eu não sei se foi aqui ao vivo ou se foi no grupo de membros que eu falei isso. O pessoal, não, mas tem que encorpar o elenco, tal, pra temporada. Não, acho que foi até um debate com você mesmo, Ivo. Tem que encorpar o elenco pra temporada, só Xerém no banco não resolve, né? Sim. Mas, cara, assim, contratando o Bagre, a gestão não tá tomando porrada? Colocando o Xerém, um menino oscilando, não vai tomar porrada também?
Meu irmão, tem que escolher um caminho e bancar esse caminho. Entendeu? O caminho que a diretoria toma hoje de fazer 10 contratações e só 2 serem titulares, pra mim não é o caminho certo. Ponto. Aí entra, como por exemplo, entrou o Baia, não fez rigorosamente nada, verdade, que é uma contratação que a gente já não espera nada. Tinham 5 contratados no time titular de ontem, tá? Tinham 5 jogadores. 5. Não, tô falando da janela. Os dois zagueiros, o lateral esquerdo. Não, o Inácio foi na janela anterior. Tudo bem, foi mas meio do Ele tá ano. falando dessa janela de agora. Na janela de agora. Janela agora E o Freitas só jogou porque o Thiago tava fora. Então não dá pra considerar o Não, Freitas eu sei, mas titular. da janela do meio do ano, que mudou, virou a chave quando o Diniz saiu, você tinha 5 titulares ontem. A janela do meio Agora do se ano jogam passado bola, até não foi sei. boa. Mas a de janeiro desse ano foi decepcionante, frustrante pra mim em todos os aspectos. Acho que só Entendeu? tirando o Hércules, né? Exatamente. O Canóbio, eu tenho esperança ainda nesse jogador, cara. Eu sei Não, que o você Canóbio critica vai ser ele. útil. Eu não sei a tua particularmente opinião em não, relação a sei isso. lá, Mas... né? O Hércules jogou o que até agora? Nada. Eu tava falando sobre isso, assim. Eu gostei da contratação do Hércules. sim. Eu gostei da contratação do Canóbio, mas a gente tem que ser realista. O que o Hércules jogou até agora? Muito pouco. Sim. Muito pouco. Né? Eu acho que o esquema talvez esteja desfavorecendo, talvez a falta de um meia esteja desfavorecendo. Eu falei sobre isso ontem e o Mano confirmou na coletiva. Eu falei, ó, quem tá armando o jogo é o Martinelli e o Hércules, porque não tem armador. Então ele tá numa função que não seria a dele, basicamente. O Hércules não é armador e nem o Martinelli, muito menos o Martinelli. O Mano falou, a gente como tá sem armador, eu tô tendo que abrir mão de ter um primeiro volante clássico, por isso que eu joguei com o Martinelli, com o Hércules, porque eles têm que armar jogo. Mas enfim, vamos nos ater aqui ao Hércules. A gente espera muito do Hércules. Todo mundo espera muito do Hércules. E nessa perspectiva de que a gente espera, sei lá, um jogador nota... Você econômico, nota 8, ele até agora foi um jogador nota 5. Sim. 5,5, vai. Com boa vontade, muita, 6. Então assim, ele não fez boas atuações até agora. Ele fez, no máximo, atuações razoáveis. Né? Umas 2 ou 3 razoáveis. Mas assim, longe de ser um jogador diferenciado que foi comprado pelo Fluminense. O que foi comprado é um jogador diferenciado. E o que se tem até agora é um jogador mais do que burocrático. A gente contratou o Hércules pra resolver. E ele Exatamente. não tem resolvido. Aquele Inclusive, ele está sendo Tem titular sido- absoluto, né? Por enquanto, na minha opinião, nesse momento, com o nome. Né? Pelo que ele foi contratado para ser. Porque pelo que ele jogou, não dá para ser titular absoluto, não. Ele é bem discreto, vamos colocar assim, né? E aí sendo, como o Ilan falou, tô sendo bem benevolente, né? Ele é um jogador bem discreto. Ele aparece pouco mesmo. Até faz algumas ultrapassagens interessantes, né? Geram... Não só no jogo de ontem, em alguns jogos aparece ali na linha de fundo, numa ultrapassagem como elemento surpresa. Pisa mais na área do que o Martinelli costuma fazer jogando de 8. Mas é aquilo, ainda tá aquém do que a gente espera. Muita gente criticando a atuação do Hércules de ontem. E assim, na minha opinião, ele fez uma atuação dentro da média dele com a camisa do Fluminense. Não foi destaque, mas também não comprometeu. Mas é pouco, É a questão né? da nota 5. Ele foi que você falou. contratado para ser protagonista, não para ser um coadjuvante. Custou 30 milhões. Foi uma contratação quando aconteceu, todo mundo falou, puxa, o Flamengo queria, o outro queria. o Palmeiras queria. Mas esse jogador aí, assim, um jogador comunzíssimo, né, por enquanto. É porque assim, eles usam muito esse termo agora, box to box, né? Aquele volante que vai à frente. Joga vai de ao uma ataque. intermediária a No outra, né? Fortaleza ele jogava desse esquema. Agora eu não sei, nossa transição é muito lenta. O Fluminense é muito lento na transição. Muito lento. Não sei se está prejudicando ele também, Ilan. O que você acha? Pode ser, né? O esquema Eu do acho que Mano sim. é muito travado. Mas eu acho que o Mano tá até tentando, né, tornar Mudar o o jeito time dele. mais, com uma transição mais rápida, porque essa coisa da transição lenta vem da época do Do Diniz. Diniz, Né? O time com o Diniz nem tinha transição, era um negócio assim, olha, você anda, parecia futebol americano, vai andando de jarda em jarda, né? Não, aí volta 3 jardas, avança uma, aí consegue. Era uma coisa de maluco. O Mano tá tentando implementar esse negócio de ser um time mais vertical, com a transição rápida. E aí seria a utilidade do Hércules, do que a gente vê ele jogar no Fortaleza, né? Esse jogador que faz essa coisa. Que bate de fora que da vai, área. que é vertical, que joga em profundidade, enfim. Um jogador veloz para essa transição. Acho até, inclusive, isso é outro assunto, que o Ganso, nessa ideia de jogo do Mano, não se encaixa muito. Tanto assim que no jogo contra o Palmeiras, no último jogo do Brasileiro, ele barrou o Ganso. Pouca gente notou. O Mano barrou o Ganso. Que ele precisava fazer um jogo de contra-ataque. O Palmeiras nem jogou muita coisa.
E o gol acabou saindo nessa barração, né? Porque ele botou o Nonato para ser o titular e o gol saiu assim. O Nonato fez esse papel, lançou ali pro Serra, o Serra fez o gol. Por causa do gramado, muito também por causa do gramado, também veloz, né? E ele botou também, ele preencheu mais o meio de campo ali pra justamente prender o jogo ali. É o que eu sempre falo, o Mano ele joga de duas maneiras, ou ele joga sem bola, né? No 4-4-2, né? Com o meia e o Cano à frente, ou então no 4-1-4-1. Só que esse 4-1-4-1 que ele faz com o Martinelli entre as linhas, geralmente é no decorrer do jogo. Quando ele tirava o Ganso e colocava o Lima, né? Ele não estava fazendo uma simples troca um pelo outro. Ele estava trocando o sistema. Estava passando pro 4-1-4-1. Tanto é que com o tempo, sai Martinelli, entra quem? Bernal. Para ficar entre as linhas e morder no meio do campo. Entendeu? O que o Dene tá lembrando aqui, que é membro do canal, ele tá falando que o primeiro gol do Bangu, o jogador deles, né, passou fácil entre o Hércules e o Martinelli. Sim. Né? Não, mas eu venho destacando isso aqui. Os nossos dois laterais são mochila e os nossos dois volantes são arame liso. Nosso meio do campo não tem pegada nenhuma. Mas o Mano citou isso na coletiva ontem. Ele falou, o Otávio, acho que vai dar essa pegada que tá faltando ali. Mas aí eu fiquei com a seguinte questão na cabeça. E o Bernal acabou? É exatamente isso. Eu não vejo o Otávio como mais jogador que o Bernal. Eu não sou defensor do Bernal não, tá? Porque eu gostei da contratação na época, mas o Bernal, a mim não convenceu hora nenhuma no Fluminense. Não conseguiu. Mas ao mesmo tempo eu tenho que questionar. Bom, mas então já desistimos do Bernal? Só pra gente combinar, deixar isso tudo acertado entre todo mundo. Desistimos do Bernal, os 20 milhões foram pro lixo realmente, só pra gente saber. Né? Porque eu nem ouvi mais falar do Bernal. Ontem na coletiva do Mano. Preciso de um primeiro volante, era o Otávio, tá bom, Bernal acabou. Né? Porque ele agora virou o quê? Quarta, quinta opção? Mas você acha o Bernal esse primeiro volante de marcação que a gente tem que ter na frente da zaga? Mas ele é o quê então, o Bernal? Eu não vejo o Bernal como um 5, eu vejo mais o Bernal como um 8. Mas ele sempre foi escalado como um 5. Não, ele a formação dele no Uruguai é como ele é volante. Só que ele tem 20 anos ainda. O que falta o Bernal, pouco falta o Riquelme. Eu acho ele alto, mas muito magro. Sim. Eu acho ele, tanto que ele vai dar lento, o bote, né? mas ele distribui bem o jogo, vira bem o jogo. Sim, mas é lento. Ele tem uma característica boa de saída de jogo. Boa. Sim. Mas ele pra marcação, ele é meio lento. Que eu acho que falta carcaça nele também. O volantão. Cara, mas tem que ser um cara mais pesado. Se a gente for pegar o Bernal e comparar ele com o Hércules e Martinelli, ele é ele é um pitbull, praticamente. Não tô assim, fazendo a comparação. O Bernal, querendo ou não, ele dá mais pegada no meio do campo do que Martinelli e Hércules. Entendeu? Claro, o Otávio tem mais característica de marcação, é mais firme. Essa coisa do pitbull é mais o Otávio do que os outros. Exato, é mais o Otávio do que o Bernal. Exatamente. Só que ao contrário do Ivo, eu não consigo enxergar o Bernal como 8 de forma nenhuma. Também não. Não consigo. Pra mim, o Bernal é um 5. E já que a gente contratou, pô, chegou num turbilhão danado, a gente brigando pra não cair, uma confusão, de repente era o período de adaptação. E agora, esse ano, ele ganhando mais minutos, ele falou: não, Martinelli continua dono da posição, mesmo não agradando no quesito marcação, nunca agradou, pra falar a verdade. Sim. Entendeu? Mas que melhorou. Não, o Martinelli melhorou. Não, ele tá fazendo uma boa temporada até aqui. O Martinelli melhorou. Até foi como eu falei, o Martinelli, ele desarma pouco, mas ele faz leitura de espaço muito bem. Então ele intercepta muito passe, né? O Martinelli. Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Estou passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha. Eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera. Grande abraço.